Olá, queridos irmãos, graça e paz do nosso Mestre Jesus. Você está neste momento fazendo a leitura das cartas de Cristo. Jesus agora contará sobre o seu batismo, o que aconteceu quando ele esteve no deserto. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas um alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas do deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi, compreendi, para ajudar as pessoas a abandonar as velhas imagens de uma divindade bíblica. Evitarei me referir a Deus por esta palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que for perseverando na meditação e oração. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria. E sabia sem dúvida alguma que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia, paz interior e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento. Era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que eu vi, compreendi e percebi quando estive no deserto? Fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi, lúcida e claramente, o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu me podia ver aquelas através das pedras, da terra e da areia. Estas então pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas.
coisas que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi aquele momento que eu compreendi o poderoso efeito da convicção, ou a fé inquebrantável, tinha sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestado um estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência. E era o poder criativo de ambas. Mente universal divina. Mas além de dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou uma inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em respostas à desobediência humana. Mas percebi que estas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Percebi que, em qualquer dimensão da existência, era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever Gênesis assim. Antes da criação, era a mente universal, o poder criativo, dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente para além de toda a discussão que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito dos céus e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalhos e pedra. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem na qual crescia todo tipo de planta, arbusto e árvores. Aves sobrevoando e árvores e animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e assim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos a chamam de células. Em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir a substância e os diversos órgãos do sistema internos e os aspectos exteriores das entidades vivas e completas, contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo. Ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim, enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagens, plumas e pele haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a
inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo. Desde a menor entidade, célula, dentro dos sistemas viventes, até as mais avançadas entidades do universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que estes planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra, original na consciência do poder criativo, se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão de consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha o seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única realidade verdadeira, por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de, e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta. O tronco das árvores, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possui inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção, exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentar em frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, árvores e homens foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características claramente observados no processo da criação eram leis inviáveis, governando todas as existências. Perdão, irmãos. Leis invariáveis, governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes, mas não haveriam tais leis se não houvessem o poder criativo inteligente, se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação e das características do poder criativo em si são os seguintes. Eu os traduzo para o tempo presente, porque estes princípios são eternos. Irmãos, vamos fazer uma pausa aqui e no próximo vídeo vamos ler quais são as leis universais, quais são os princípios criativos que Jesus identificou durante as suas 6 semanas no deserto. Graça e paz, irmão. Até o próximo. Eu te amo, sou grato.